É um prazer estar aqui falando com vocês. Estou aqui para falar sobre leitura e escrita no ensino de ciências. O título da minha palestra é possível propor a formação de leitores e escritores na disciplina de ciências? Se sim, como? Eu vou começar com uma provocação relacionada a alguns mitos que a gente tem na sala de aula, né, e na escola. Eu fui professora há 12 anos aqui na Secretaria de Educação, então é um prazer estar retornando a casa. E a gente ouvia muito falar que os alunos não sabem interpretar, que os alunos têm dificuldades em entender perguntas, que os alunos não sabem escrever, que os alunos não têm criatividade, que esse tema foge aos objetivos do ensino de ciências, porque ensinar a escrever e a ler é tarefa de língua portuguesa. Isso aí era uma coisa que eu vivenciei durante no meu magistério, na escola básica, e que fui destruindo alguns desses mitos ao longo da minha vivência, trabalhando inicialmente como professora na rede pública no ensino regular e depois no ensino de jovens e adultos, onde pude perceber que os alunos liam bastante e eles interpretavam de formas muito diferenciadas aquilo que a gente esperava que eles interpretassem. Então, esses deslizamentos de sentidos eram vistos como que os alunos não sabiam interpretar. Então, eu vou discutir um pouco isso e vou fazer contrapontos sobre essa questão da interpretação. Eu trago, então, a princípio, para corroborar com esses mitos da escola, né, a questão do PISA, dos resultados do PISA, né, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Vocês veem aí no quadro, né, o Brasil, esses dados são de 2009, o Brasil está em 53º lugar, né, e isso tem sido veiculado amplamente na mídia como um resultado de como o Brasil é deficiente na questão da leitura, né. Eu marquei Portugal aí porque a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem um projeto do Observatório da Educação e nós chegamos a um resultado, né, a pesquisa está em desenvolvimento ainda, e é feito em parceria com uma professora de Portugal, um resultado intrigante, né? Bom, só para falar um pouquinho rapidamente sobre o PISA, ele é feito com alunos mais ou menos em fase de finalização da escola do ensino fundamental, mais ou menos com 15 anos, né? É baseado em matemática, leitura e ciências. Seria a mesma prova a cada 3 anos para 65 países, né? 8 são latino-americanos, que estão nas últimas posições aí desse ranking, né? O PISA tem tido muitas repercussões políticas e muitas vezes as políticas públicas isso tem causado muito transtorno, inclusive se pensando mais na prova do que exatamente no currículo, né? Existem críticas também sobre como as diferenças culturais são ignoradas, né? Mas o que a gente percebeu então nessa prova é que os estudantes brasileiros, para os estudantes brasileiros há uma maior rigidez, tá? Os critérios de correção são diferentes e isso nos assustou muito, né? Portugal está em 27º lugar e faz parte da OCDE, que é um organismo, um órgão bastante influente na questão econômica, né, do mundo, mundialmente falando.
Então, aí nós temos um exemplo de como que no Brasil, como essa prova pode representar diferenças na correção, né? A gente descobriu, por exemplo, que os critérios de correção para esse texto aí que a gente está analisando, no Brasil há uma maior exigência, né? Tem aí no texto, o texto tá grande, mas não tem como mostrar para vocês como esses critérios de correção da questão sublinha a frase que explica o que os australianos fizeram para facilitar a tomada de decisão sobre como lidar com os embriões congelados que pertenciam ao casal morto no acidente aéreo. Esse sublinhado, então, em vermelho, vocês vão ver que é o Brasil que, né, os brasileiros é que tem que grifar esse em vermelho. E em azul, além desses vermelhos, a Portugal também poderia grifar azul e isso seria considerado correto, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está vendo. E também muitas provas com a questão de múltipla escolha, no Brasil há um item a mais do que no de Portugal. E isso, para nós, representa uma maior dificuldade na escolha, o que poderia trazer uma diferença grande na correção da prova, né? Então, assim, na verdade, eu queria relativizar a questão do PISA, né? E dizer que para uma avaliação justa, nesse quadro que a gente está mostrando aí, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, é muito diferente você pedir para um macaco escalar uma árvore e ir para um elefante ou para um pinguim, né? Então, relativizando então um pouco essa história de que os brasileiros não leem ou que as crianças brasileiras não sabem interpretar, enfim. Bom, então, ainda nessa linha da problematização, eu queria dizer que essas formas de trabalhar a leitura e sobre o funcionamento, como que a linguagem funciona, a gente não está refletindo nos currículos das licenciaturas, no ensino superior, a gente não está refletindo como se pode trabalhar a leitura e a escrita e como que a linguagem funciona, né? Aí quando os professores ficam com essas dúvidas, né, o que acontece é que eles se baseiam em modelos anteriores de seus antigos professores e trabalham, então, de um jeito, de uma forma, sem uma reflexão mais aprofundada sobre o que é, então, a leitura e a escrita no ensino de ciências. E isso acaba sendo um não problema, já que a gente relega, né, que a questão do funcionamento da linguagem, da leitura e da escrita para a língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um texto, só para problematizar, então, essa questão da leitura como simulação, né? Da leitura e da escrita. Então, tem esse texto aí. O estudo da montilação da traxolina é muito importante. A traxolina é um novo tipo de zionte. Ela é montilada nos mitossomos seristianos. Os mitossomos transformam grandes quantidades de fervônio e o detacham para obter a traxolina. Em relação à montilação da traxolina, os mitossomos se classificam em endógenos, exógenos. A traxolina é dos principais iontes presentes nos organismos vivos e sua pesquisa terá grande importância no futuro. Então, isso a gente trabalha com professores e com alunos, e quando a gente pede para eles responderem o que é a traxolina, onde ela é montilada, como é obtida a traxolina, por que é importante estudar a traxolina, é muito fácil, né? A gente poderia fazer um exercício agora e tentar responder essas questões e a gente consegue muito facilmente encontrar no texto. Só que isso é uma pegadinha, porque o que a gente faz é depois dizer que essa traxolina não existe, não existe essa montilação da traxolina. Então, os estudantes conseguem responder muito facilmente as questões
sem entender absolutamente nada do texto, né? Isso que a gente chama de simulação de leitura, né? Então, eles leem o texto, eles respondem às questões, portanto, eles escrevem as questões de uma forma correta, e o que a gente percebe, e depois a gente discute então com os alunos, que o texto não existe. Essa reflexão sobre o que é a leitura, sobre o que é a escrita, como ela tem sido trabalhada no ensino de ciências, é um exercício bastante interessante para a gente perceber que a gente pode fazer diferente, a gente pode trabalhar de uma forma diferente em relação ao que se tem feito, pelo menos na maioria das escolas, quando não se reflete sobre o funcionamento, então, da leitura e da escrita. Mas será que a gente pode propor a leitura e a escrita de uma forma diferente? Será que a gente pode trabalhar de um jeito diferente, que os alunos sintam um prazer em ler e não uma obrigação? Bom, eu também trago aqui um quadrinho aqui do Calvin, né, que a gente usa bastante também com as crianças. Se você me perguntar, essas tarefas não te ensinam como escrever, elas te ensinam como odiar a escrever. Prazo de entrega, regras de como fazer notas, como você pode ser criativo quando tem alguém fungando no seu pescoço. Aí o amiguinho dele responde, acho que você deveria tentar não pensar muito a respeito do resultado final e simplesmente ter diversão no processo de criação. Aí o Calvin responde, todas as vezes que eu faço isso, eu acabo no consultório do psicólogo da escola. E aí o amigo diz, bem, talvez não tanta diversão assim. E aí eu trouxe uma fala de um estudante lá de Blumenau, da tese da Daniela Tomio, que também pesquisou bastante essa questão de ler e escrever, né? E é uma fala até um pouco triste, mas eu acho interessante para a gente pensar, né? Eu amo escrever, mas eu mantive os erros, né? A gente manteve os erros. Eu amo escrever, mas tenho muitos erros de português. Só para a senhora saber, eu preciso tirar um 10 no terceiro bimestre, para mim passar. Então, eu escrevo pouco para não errar. Então, eu escrevo mais poesias e músicas quando estou em casa, quando não estou fazendo nada. Então, a gente quer trabalhar com esses alunos, com essa escrita marginal, né? Com essas poesias, com essas músicas. Como é que a gente faz para trabalhar isso no ensino de ciências, sem ser daquele jeito que o Calvin está falando, ou que aquele desenho da guilhotina, né? De cortar o pescoço do aluno quando ele não responde o que a gente quer. Porque a gente acha que a escola não é apenas uma engrenagem do sistema, é sim um espaço de resistência, né? A gente acredita que a escola, que dá para fazer um trabalho de formiguinha, cada professor, e a gente pode, então, pensar em algumas outras alternativas. Bom, também, para, então, aprofundar um pouco a noção de interpretação, eu trouxe aqui um recorte de um jornal, né, de um texto chamado A AIDS do Egito e a Comunicação em Saúde. Nesse texto, a gente pode ver qual que é o caminho de interpretação que algumas pessoas fazem, né? Então, você vê aí, assistindo à gravação de uma enquete feita na rua, num povoado da região norte, por uma TV comunitária, vi alguém dizendo que o mosquito que transmite a AIDS é o Aedes do Egito, né? Veio de Aedes do Egito, né? Aedes egípcio. Então, façamos um percurso lógico do que parece ilógico. Na região norte, as pessoas aprendem que grande parte das doenças se pega por picada de mosquito. O governo dissemina maciça campanha contra a dengue e as pessoas aprendem que o vilão da doença é um mosquito que se chama Aedes aegyptus. A formação mítica e religiosa da população associa o Egito com as 7 pragas. O mosquito é considerado uma praga porque as pessoas nunca se livram das doenças que ele transmite. A malária, por exemplo. Paralelamente à campanha da dengue, é veiculada outra, contra a AIDS, né?
nome que não faz nenhum sentido para a população, mas é muito parecido com o Aedes, né? Então, essa confusão eu queria trazer para a gente pensar, né, o que acontece com a interpretação, né, com esse fenômeno que se chama interpretação, então, no funcionamento da linguagem. Quando a gente vê imagens, a gente faz leituras dessas imagens, né? A gente olha, a gente interpreta e a gente constrói sentidos. Aqui nessas figuras vocês veem, tem uma Mona Lisa que é um pouquinho mais gordinha, que é a Mona Lisa do Botero, né? Tem uma senhora fazendo um tecido, né, que é lá do Timor-Leste, tem os africanos, tem uma imagem da ponte lá de Florianópolis, tem uma imagem do Rodin, tem imagens aí da educação bancária. Então, a gente consegue construir alguns sentidos sobre as imagens. A gente lê essas imagens, né? E esses sentidos, eles são construídos durante a interação. Então, quando eu estou lendo um texto, vendo uma imagem, conversando com meus amigos, com meu marido, a gente está construindo sentidos, né? Esses sentidos dependem, então, das nossas histórias de vida, das nossas histórias, de nossos conhecimentos, as nossas expectativas. Muitas vezes a gente lê um texto que parece bastante enfadonho, por exemplo, quando a gente lê um texto na faculdade, e você não dá nenhuma importância a ele, né? E quando passa alguns anos, você vai querer fazer uma pós-graduação e você devora aquele texto porque ele está te trazendo uma expectativa diferente do que você leu alguns anos atrás. E isso também acontece com as músicas, com as poesias, conforme o tempo vai passando e você vai interagindo com esses objetos. Na escola também é assim, né? Os sentidos são construídos, então, durante a interação. E as pessoas são diferentes, portanto, mesmo estando numa mesma sociedade, numa mesma cidade, numa mesma sala de aula, ela está sujeita a processos de construção de sentidos, tá certo? Bom, a gente utiliza, então, no nosso trabalho, um autor que é muito, que a gente tem muito apreço, né, que é o Michel Pechet, que foi o fundador aí da disciplina chamada análise de discurso. O Pechet diz que todo fato é uma interpretação. Então, quando a gente está olhando para algum evento, para algum fato, para algum texto, nós já estamos interpretando. Isso é muito difícil de aceitar, né? Porque muitas vezes a gente acha que não, o fato é fato, não tem diferença, né? Eu gosto sempre de citar aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, quando uma garrafinha de Coca-Cola caiu dentro de uma tribo, né? Uma garrafa de Coca-Cola que parece tão óbvio, e eles não sabem muito bem o que fazer, caiu de um avião, né? Jogado de um avião e aí aí eles começam a ter milhões de hipóteses sobre aquele tema. Eu não tenho tempo de passar aqui para vocês, mas acho que vale a pena assistir, tem no YouTube e tal, a primeira parte do filme. Bom, isso tudo nos remete a uma outra questão, né, de que a linguagem não é transparente. Porque a gente está sujeito, então, a essa interpretação e a construção de sentidos. Por exemplo, a palavra terra, ela pode ter sentidos diferentes para um agrônomo, para um pessoal do Movimento Sem Terra, para um astrônomo, para um geólogo, né? Então, depende, os sentidos, então, das palavras, depende das formações discursivas que essas palavras estão inseridas, porque as palavras não têm sentidos fixos. Dependem de como elas são inseridas no discurso. E elas estão sempre sujeitas, então, a deslocamento, sempre sujeitas a outros sentidos que fazem parte do jogo, então, da língua.
né, do funcionamento da linguagem. E a gente vê bastante, isso é bastante utilizado, né, esses deslocamentos aí de sentidos nas propagandas, nas piadas, nas poesias, nas músicas, né? E, inclusive, eu sempre trago como exemplo as músicas do Chico Buarque, na época da ditadura, né? Por exemplo, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, cálice como uma taça ou cálice de calar, porque estava na época da ditadura, né? Então, as músicas do Chico, elas, da ditadura, é um bom material para você entender como é que isso acontece, né? Como é que é esse jogo aí, esses deslizamentos, esses deslocamentos de sentidos. E será que isso não ocorre no ensino de ciências? Claro que sim, né? E em outros momentos, né? Com imagens também, né? Por exemplo, nas placas dos banheiros, a gente consegue, às vezes não está escrito nada, mas a gente consegue, na maioria das vezes, entender se é masculino ou feminino, né? Então, as imagens também são lidas. Por exemplo, nas placas dos banheiros, né? A gente consegue entender se é masculino ou feminino, às vezes com apenas uma letra, né? A letra A representa feminino, né? A letra O representa masculino. Então, você consegue interpretar, a partir de uma letra que esteja numa porta, você consegue ler e interpretar se é um banheiro masculino ou feminino. E isso acontece também com as imagens no mundo inteiro, essas imagens nos banheiros, a gente consegue, então, entender se é masculino ou feminino, né? No caso da imagem, no ensino de ciências, né, esses textos escritos, imagéticos, gestuais, orais, né, a gente trabalha com a noção de texto a partir de várias vertentes aí. Para o ensino de ciências é vital, né? Vocês veem aí a imagem, nessa imagem da radioatividade, né, o símbolo da radioatividade. E eu sempre costumo falar para os meus alunos, né, se aqueles catadores de materiais recicláveis tivessem lido essa imagem, eles não teriam levado o Césio 137 para casa, lá em Goiânia, e tido todo aquele acidente, então, que ocorreu, aquela tragédia que foi na década de 80, né? E isso é muito importante, isso tem que ficar, eu acho que é um exemplo muito legal para a gente trabalhar com os alunos, para manter essa memória que muitos dos nossos alunos, meus alunos da graduação, já não sabem mais o que aconteceu, né? Então, a leitura da imagem é super importante para o aluno entender o mundo que ele vive, né? Bom, então a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do que é o discurso, né? O discurso é efeito de sentidos entre os interlocutores, né? A gente costuma dizer, a Iane Orlandi tem uma citação dela, que toda leitura constitui-se como interpretação e não somente decodificação. Portanto, as leituras podem ter sentidos diferentes. Assim, os sentidos não estão dados para serem apenas decodificados, mas são construídos no ato do discurso. Aquilo que eu já falei um pouquinho, né? E eu vou mostrar agora para vocês também uma figura que a gente não concorda, né? O que é o discurso? Tem um emissor e um receptor, e tudo que eu estou falando vocês estão entendendo completamente da forma que eu quero? Não, né? Não é assim. Para nós que trabalhamos aí, então, com as teorias do discurso, a gente tira esse emissor e receptor e colocamos interlocutores que vão estar imersos em ideologia, em história, em cultura, né? Isso, então, seria o discurso, né? Que depende, então, de onde esse discurso está sendo produzido, o momento histórico, a cultura de um povo, a cultura de uma sala de aula, muitas vezes, o imaginário dessas pessoas. Então, a gente não diz que é uma comunicação, então, uma decodificação, e sim
um efeito de sentido entre interlocutores. E para corroborar com essa, entrando um pouquinho mais nas ciências, né, a gente quer dizer que a ciência não é neutra e nem sua linguagem, né, e trazemos então um exemplo de preconceito em livros didáticos, né. Muitos os livros didáticos depois do PNLD já melhoraram, mas tem muita coisa ainda, né, nos livros didáticos que acabam construindo alguns valores e preconceitos entre homens e mulheres, por exemplo, né? Que os óvulos são apontados como fracos e passivos, os espermatozoides são caracterizados como ativos, ágeis e fortes, os sentidos construídos sobre os papéis femininos e masculinos ensinados nas escolas, então, são associados, né, com esse poder do espermatozoide e a fraqueza do óvulo, né? Tem uma feminista que é muito legal, esse texto dela, ela fez análise de um texto didático do ensino superior, de um curso de medicina, né? Então tem aí algumas citações: enquanto a fêmea produz apenas um único gameta a cada mês, os túbulos seminíferos produzem centenas de milhões de espermas a cada dia. Tem gente que acha que é exagero, mas o trabalho dela é muito interessante, ela aponta vários trechos de como isso pode ser interpretado, né, entre meninas e meninos, né, entre homens e mulheres. Outro exemplo: no nascimento, os ovários humanos normais contêm um número estimado de 1 milhão de folículos cada um, e nenhum novo folículo aparece após o nascimento. Assim, em contraste acentuado com o macho, a fêmea recém-nascida já tem todas as suas células germinativas. Apenas umas poucas, talvez 400, serão destinadas a atingir pela plena maturidade. E por aí vai, ela vai fazendo uma crítica, então, sobre como isso está colado, né, na ideia da fragilidade da mulher e na força que o homem possui, né? Bom, também eu queria ressaltar que não é porque existem diferentes interpretações e diferentes entendimentos, né, a gente acredita que a escola é um espaço importante de aprendizado, a disciplina de ciências é muito importante para entender o mundo, né? Então as crianças precisam entender o significado das palavras no discurso da ciência, né? Trago aqui como exemplo a palavra evolução, que muitas vezes é entendida como melhoramento, né? Mesmo numa sala de aula de biologia, para quem é biólogo, a gente sabe que não é isso, né? O sentido biológico da evolução não significa melhora, mas em outro discurso, né? Num discurso religioso ou num discurso de um artista plástico, a evolução poderia ser usada como um outro sentido. Então, a nossa defesa é que as crianças têm direito a aprender os sentidos, então, dos discursos dentro da biologia, da física, da química, né? Tem outra palavra, o trabalho, por exemplo, né? Tem que entender o sentido da física, e por aí tem muitas outras que são muitas vezes relegados, né, os sentidos não são trabalhados com as crianças a partir do que elas pensam, né? Então a formação discursiva dentro das ciências, né? Então a gente está propondo o seguinte, que a gente ir na contracorrente da obrigatoriedade da leitura sem atenção ao prazer de ler, da busca de interpretações únicas num único texto, de objetivos ligados estritamente à avaliação dos conteúdos e contra uma escrita que prioriza somente a memorização, né, questões de preencher lacunas, cópia de livro didático, colocar xizinho, né, em alguns itens, enfim, de uma leitura que não estimula, né, a criatividade e o prazer de ler. Aqui tem uma série de perguntas também, como ler em sala de aula, como perguntar numa interação, seja ela oral ou escrita, o que a gente faz, que tipo de pergunta que a gente tem que fazer para os alunos escreverem de um outro jeito, né? Quais questões podem levar a outras leituras, como se pode trabalhar um texto diferente. Como lidar com essas interpretações diferenciadas que a gente vê que acontecem
Então, com esses deslizamentos de sentido, o que a gente faz? A gente deixa eles interpretarem do jeito que eles querem? Como que a gente pode trabalhar com essas coisas, né? Será que se eu trago textos diferentes, eles vão garantir uma leitura diferenciada? Se eu usar lá o exemplo da guilhotina, será que um texto só vai garantir que eu faça um trabalho diferenciado? Quais textos podem contribuir para uma apropriação da leitura, do estudante se sentir leitor, do estudante se sentir autor do seu texto, né? Porque os estudantes da educação básica ficam nas escolas por mais de 11 anos sem nunca ter acesso aos que constroem a ciência, aos cientistas, né? As suas publicações, aos seus locais de trabalho. Como que a gente pode fazer, como que a gente pode trazer isso junto, né? Como trabalhar a escrita de uma forma lúdica, como se pode restabelecer uma autoria por parte dos estudantes dos textos escritos nas aulas de ciências. A gente vê muito isso na língua portuguesa, com as redações, principalmente nas séries iniciais. As crianças gostam de ler, quando elas se apropriam dos códigos de leitura, elas ficam felizes, elas leem todas as coisas. Quem tem filho sabe isso. Eles leem os painéis, eles leem pedaços de jornal, eles leem os outdoors. E por que isso a gente vai perdendo a vontade de ler com o tempo, né? Será que a gente poderia utilizar a escrita marginal dos estudantes nas escolas, como seus diários, cadernos de confidências, né? Então, vou mostrar um pouquinho isso agora. A questão da criatividade, né? A gente cita de novo a Annie Orlandi, a ideia de que a criatividade implica na ruptura do processo de produção da linguagem, pelo deslocamento das regras, fazendo intervir o diferente, produzindo movimentos que afetam o sujeito e os sentidos na sua relação com a história e com a língua, e rompem, assim, sentidos diferentes. Então, trazer para as aulas de ciências a criatividade, trabalhar com essa ideia, né? E eu queria dizer que os estudantes, que a gente tem percebido em vários anos, os estudantes leem e eles escrevem em aulas de ciências e fora das aulas de ciências. E aí a gente está pesquisando o quê, para quem, para quê, como, quando, né? E eu quero dizer também que todo leitor, então vamos começar por uma construção de um olhar para a leitura e escrita no ensino de ciências que admita que os leitores têm suas histórias de leituras, né? Todo mundo tem as suas histórias de leituras e para isso é importante a gente começar resgatando as histórias de leituras dos nossos estudantes, dos professores também, da gente também. É muito legal a gente lembrar de como que a gente aprendeu a escrever, como é que a gente aprendeu a ler. Com isso, antecipar os sentidos, né, e também ativar os conhecimentos prévios que os estudantes têm. Então, começando por isso daí, para a gente poder propor intervenções, então, na sala de aula e trabalhar de uma forma diferente. Então, tem alguns depoimentos, aqui é uma menina da graduação, né, eu tenho um artigo sobre as histórias de leituras, esse é um trecho bem bonito. Na minha vida, a leitura vem associada com prazer e com um sentimento fraterno. Aprendi a ler com quase 5 anos, quando meu pai me pegava no colo e me ensinava a juntar as sílabas em sua mesa iluminada de desenhista. A paciência dele imperava naquele momento. Depois cresci mais um pouco, fui para a escola e conquistei certa independência na leitura. Fui a primeira da sala de aula a ler e escrever e já lia em casa sem a necessidade de presença do meu paizinho. Esse texto que eu escrevi junto com os meus alunos da graduação, a Universidade Federal, muitos dos alunos são alunos de classe média, que os pais valorizam muito a leitura, né? Então você vê que é um depoimento de uma menina que está fazendo uma faculdade, numa universidade federal, que é um pai que deu toda a atenção. Então é uma história bonita, digamos, uma história mais romântica, né? Mas tem muitos outros exemplos, né? E como é importante a gente parar para pensar nisso, né? Outro texto da Daniela Itomil, né? Eu adoro escrever. Eu gosto de escrever poemas. Eu tenho em casa um caderno cheio deles. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo muitas músicas.
Gosto de escrever, só se for uma coisa que eu goste, senão não gosto de escrever. Gosto de escrever no meu diário, em redes sociais, no meu blog, tenho um computador, tenho e-mail, sim, escrevo em vários lugares da net. Então, será que a gente consegue trazer isso para o ensino de ciências? Aqui também tem uma tabela de uma pesquisa de 2000, né, de 85 alunos que então declaram se gostam, se não gostam de escrever, né? E eu me baseei muito nesse gostam aí, nesses 43,52% que gostam de escrever e trabalhei com uma coisa que na época me chamou muita atenção, né? Os textos científicos, eles, com o tempo, eles foram sendo retirados dos textos científicos a primeira pessoa do singular, né? Então é como se a ciência falasse por ela mesma e isso ajuda na ideia de neutralidade, de verdade científica, que hoje a ciência é como se fosse o nosso Deus, né? A formação discursiva científica é muito mais forte do que a formação discursiva religiosa que a gente tinha na Idade Média, né? Então esse texto aí, para quem é biólogo, é muito legal, assim, é muito importante, porque eu trabalhei isso com as crianças, né? É a história do Van Helmont, que o Aristóteles, em 500 e pouco antes de Cristo, falava que as plantas absorviam os nutrientes todos da terra, né? Claro, não se tinha nenhuma informação sobre os processos da fotossíntese, né? E aí o Van Helmont, então, em 1662, publica esse artigo aí, numa revista que existe até hoje, da Inglaterra, de que a planta absorveu todo os seus nutrientes da água, né? Ele era alquimista, então ele diz que as plantas transmutaram, né, a partir da água. Bom, esse é só um exemplo, eu trabalhei com outros textos com as crianças e assim, o fato de tomei um vaso, né, umedeci o vaso, ele vai falando, e outros autores também, como o Joseph Priestley, que foram importantes no conhecimento da fotossíntese, do fenômeno da fotossíntese, ele fala muito na primeira pessoa do singular, como se ele ser humano, né, que comete erros e que está pensando e que está experimentando. Então, isso foi um texto, e é um texto muito legal para trabalhar com as crianças, né? Bom, eu vou passar aqui um pouquinho o que eles escreveram. A gente fez algumas perguntas para eles, tá? Então, porque eu queria enfatizar que a forma como a gente pergunta produz sentidos, tá? Então, eu não perguntei como Van Helmont descobriu, nada disso, né? Escreva o que você não sabia desse texto, escreva o que você já sabia, escreva o que você achou mais interessante, escreva o que você não gostou. Então, perguntas abertas, né? Para ouvir a voz dos estudantes. A gente queria também dar acesso à voz dos cientistas. A gente queria que eles ouvissem, né, entre aspas, a gente queria que eles lessem textos dos cientistas, tá? E que fosse claro que os seres humanos, que os cientistas são seres humanos, que eles cometem erros, né? E que a produção da ciência envolve questões políticas, sociais, históricas, que a ciência tem uma história, né? E aí as respostas dos alunos foram muito interessantes, né? A confusão que Aristóteles fez foi a mesma que eu fiz, porém ele passou por isso há 384 anos antes de Cristo e eu no ano de 1997 depois de Cristo. Não sabia que Aristóteles considerava que as plantas retiravam o alimento do solo, eu não sabia também que somente há 300 anos atrás um cientista fez experimentos para contrariar essa forma de pensar. Então, o fato da gente ter deixado as perguntas bem abertas estimula, então,
a escrita, né? A escrita do que eles pensam. Tem um outro exemplo aqui também, que é muito interessante, eu tenho usado com os meus alunos ainda, que estão aí fazendo estágio na universidade, no curso de licenciatura de Biologia. A gente começa com uma musiquinha, né? Aquela música, Olha Bem Meu Amor, Hoje o Sol Não Apareceu, é o fim da Odisseia Humana na Terra. Essa música a gente tocou, a gente fez os alunos ouvirem e passou um texto para eles, para que eles imaginassem que eles eram um dos últimos sobreviventes do planeta e que eles precisavam procurar outro lugar para viver. Então a gente dá um contexto, como se a Terra fosse a Terceira Guerra Mundial, né? E com algumas condições para essas crianças pensarem e usarem o conhecimento que elas têm sobre aquilo que foi dado, né? Dos conhecimentos que foram trabalhados com eles, né? Agora, o mais, assim, que eu acho mais bacana é eles escolherem a forma como eles escrevem. Eles podem, aí nesse caso eles podiam escolher uma carta para um amigo, um artigo de jornal, um diário de bordo da espaçonave, um relato da aventura ou uma pequena história, um conto, né? E também foi muito interessante o resultado disso, né? Isso aqui é desse ano, que os meus estagiários também estão trabalhando com isso em escolas lá de Florianópolis, né? Por exemplo, imagine que você encontra um extraterrestre que acaba de chegar à Terra. Ele nunca esteve nesse planeta e tampouco conhece o que temos por aqui. Ele não tem olhos e percebe tudo. Então eles fizeram uma historinha, né? E trabalhando também com textos da ciência hoje das crianças, sobre os sentidos. No final, eles fizeram essas questões e ao longo também do estágio deles, né? E eles ficaram muito encantados, assim, como as crianças respondem a determinados textos que são colocados para eles de uma forma mais lúdica, de uma forma mais aberta, né? Aqui é um exemplo também daquele texto que eu passei sobre o fim do planeta Terra, a Terceira Guerra Mundial. E aí o menino escreveu um texto de ficção muito bonito, assim, o ano é de 2099. O SA, às 2h30 da madrugada, se vê saindo da base da aeronáutica do Distrito da Califórnia. Então ele escreveu toda uma história que também é analisado num texto que eu escrevi, que está ali na internet, né? E que ele acaba misturando, né? Ele acaba construindo um texto com os conhecimentos científicos, né? Que a gente acha que é importante, e também com todas as questões culturais aí, né? Como se fosse um filme. Nesse exemplo, como os alunos podem escolher textos de diferentes formas, né? Desenho também inclui, então, uma forma de texto, né? Nesse semestre passado, trabalhei com os meus alunos algumas questões controversas. Eles fizeram um estágio no 9º ano, quebrando a fragmentação da física e da química, né, e trabalhando com as relações CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eles pegaram, é claro, se você continua trabalhando a química e física, mas, por exemplo, eles pegaram a questão da radioatividade e trabalharam, então, como que países que precisam de usinas nucleares, que não tem quedas d'água, por exemplo, o Japão, né, Fukushima, e todo aquele problema que teve, né, e em contrapartida países que têm, então, a bomba atômica, a radioatividade. Então, entender como é que é o átomo e essas questões aí. E aí tem alguns desenhos que foram feitos, né? Esse desenho está belíssimo, ele fez uma história em quadrinhos aí, né? Desses problemas, dessa controvérsia, o que é o átomo,
qual que são os problemas, prós e contras das usinas nucleares, né, e da energia nuclear, e por aí vai, né. Outra coisa também que eu queria falar a gente tem um projeto, né, eu já tinha falado do Observatório da Educação, esse projeto ele continua ainda, né, mas teve um momento que os professores da rede, que eram bolsistas nossos, eles montaram uma sequência didática para trabalhar com as questões do Enem, né, todas baseadas nessas teorias discursivas aí. E eles trabalharam, tem aí algumas questões, eles fizeram os alunos, eles pegaram o texto da Traxolina, os alunos ficaram muito bravos quando descobriram que o texto era falso. Mas a partir desse momento, eles começaram a se posicionar como leitor. O que é ler um texto, né? O que é interpretar um texto, né? E foi muito interessante que era uma escola em região bastante de periferia, com favelas e tal. A escola, os alunos foram fazer o Enem, né? Nosso objetivo não era absolutamente fazer um treinamento para o Enem, a gente estava pensando na leitura e na escrita desses alunos, o projeto era sobre isso. Mas nesse processo foi muito interessante. A escola foi naquele ano a terceira melhor num ranking lá das escolas de Florianópolis, né? A primeira foi o Colégio de Aplicação, que é federal, a segunda o Colégio Militar, e a terceira essa escola que nunca tinha sido contemplada, nem nada disso. Então, a gente acredita que isso auxiliou, então, a forma como os alunos como a gente construiu, então, esse processo aí. Também tem o projeto, todas essas coisas a gente está trabalhando no Timor-Leste, que é um projeto do nosso grupo também, sou uma das coordenadoras. A gente perguntou para eles qual a importância do TAIS para o Timor-Leste. TAIS é esse tecido que essa senhora está fazendo no tear, né? Bom, tem toda uma história que não dá para falar agora sobre o Timor-Leste, né? Que é muito interessante, muito bacana, né? A gente trabalha com professores leigos, nós temos uma cooperação internacional do Brasil, o Brasil manda 50 professores todo ano para lá e eles não têm formação acadêmica, né? E eles não falam bem a língua portuguesa foi uma língua de resistência, né? Durante 30 anos da ocupação indonésia, 1/3 da população morreu, então a gente perguntou para eles, eles falam muito pouco, né, em sala de aula, mas a gente fez um projeto também baseado nessas coisas e foi muito interessante, então, mas não dá para falar isso agora. Então, assim, para finalizar, eu queria fazer algumas considerações, né, fazer uma síntese aí do que foi falado, que a gente precisa repensar o modelo de leitura quando a gente ensina ciências, né? A gente, professor, a gente tem que resgatar as histórias de vida e de leituras desses alunos e tentar pensar no modelo que a gente usa, né? No modelo, romper com modelos estanques que a gente aprendeu quando a gente ainda era aluno, né? E acho que essa é uma oportunidade excelente de estar pensando propostas e eu sei que tem muitos professores que já trabalham com isso e que fazem isso no seu cotidiano, né? Mas a gente acho que tem que explorar essas coisas. A gente tem que se permitir uma relação menos ingênua com a linguagem, com os textos trabalhados, então cortar essa ideia de que eu falo, todo mundo entende o que eu falo, né? Todo mundo entende da mesma forma, né? Aqui um texto diferenciado, não é porque é um texto da ciência hoje das crianças, eu vou garantir um avanço das interpretações, né? Porque não há separação entre forma e conteúdo. Não adianta eu usar um texto muito bonito, com um formato totalmente diferente, se eu vou lá e fico fazendo uma simulação de leitura, como é o do Traxolina, perguntando as definições, o que é isso, o que é aquilo, né?
A leitura necessita de outros estímulos para que aconteça de forma prazerosa. Não adianta só a leitura, né? Tem que ter vídeo, tem que experimento, aula de campo, produção escrita sobre o que eles pensam, em vários gêneros discursivos, coisas que a gente já falou. Então, trabalhar, estimular com outras coisas, né? É importante o estudante se repensar como leitor e suas interpretações precisam ser valorizadas, né? Então, ele ser autor das suas próprias interpretações, né? Outras formas de leituras podem ser trazidas, né? Gibi, revista, saber o que eles leem, né? E também repensar esse uso nas ciências. Pedir para eles escreverem os textos finais de avaliação até, ou projetos que eles desenvolvem, baseado nesses formatos diferenciados, nesses gêneros discursivos diferentes. Eles precisam se sentir, para isso, né, para que isso ocorra, eles têm que se sentir autores de suas escrituras, né? Então, está muito associado com a avaliação, como que a gente pode fazer diferente e não só baseado no conteúdo, né, nas notas. A forma também, então, seria importante. Uma coisa também interessante para finalizar, quando a gente escreve um texto, a gente tem em mente um leitor, né? E por isso que é aquela coisa do ET, de escrever para um outro, um ser de outro planeta, ou fazer um diário de bordo, isso é para romper um pouco com a ideia da avaliação. E a gente chama de mecanismo de antecipação. Então, o aluno, ele antecipa que aquilo vai valer nota, que o professor pode não gostar. Então, isso tem que ser repensado e tem que ser trabalhado com eles para que eles possam ficar mais, serem mais, assim, botar a criatividade mais ensinando ciências. Finalizando, eu queria agradecer novamente a comissão organizadora do evento, agradecer então aos meus ouvintes, né, poder compartilhar então esses sentidos com vocês, espero que isso possa contribuir de alguma forma. Estou aberta a perguntas, tenho aí meu e-mail, são o meu nome, suzanecassiane@gmail.com, né? E deixo aí com vocês uma fala do Bachelard, que tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, né? Tornar imprevisível a palavra não será uma aprendizagem de liberdade? Que encanto a imaginação poética encontra em zombar das censuras.